Olá, turma. Continuando nossa aula sobre estatística industrial, veremos agora teste ANOVA, também amostragem, encerrando com o cálculo de regressão à média. Nós vimos na aula anterior o teste, como criar amostras aleatórias no Minitab, como executar alguns testes de hipótese usando essa ferramenta e também como identificar outliers. Veremos agora o ANOVA, que é o teste F. Lembrando-os que todos os testes que nós vimos até agora requer que a amostra investigada pertença a uma distribuição normal. Antes de iniciar o cálculo, para realizar o ANOVA, nós temos três requisitos. O primeiro, os dados amostrais devem pertencer a uma distribuição normal. E em segundo, a variância destes dados amostrais ou destes grupos devem ser iguais. Somente quando é atendido a estes requisitos que podemos avançar para o cálculo do ANOVA. Ok? Vamos abrir o arquivo peso verniz. Mas antes disso, vou mostrar para vocês cálculo de amostragem no Minitab. Nós tivemos um exemplo aí que aplicamos o teste Z, que nós tínhamos um desvio padrão de 1. Será que aquela amostra de tamanho 15 é suficiente? Vamos ver aqui, iniciar, Power and Sample Size, o Unsamplezinho. Aqui, turma, Sample Size é o tamanho da amostra, então não vamos colocar nenhuma informação. Em diferença é o erro percentual. Geralmente trabalha-se com 2,5, que é 5 pontos percentuais, ou seja, 2,5 para cada lado. Power Values são o intervalo de confiança, o nível de confiança. Vamos trabalhar com 0,95. E vamos informar o desvio padrão de 1. Ok. Feito isso, temos aqui com uma amostra de 3, já era o suficiente. Contudo, vamos imaginar que o desvio fosse, ao invés de 1, fossem 3. Qual que seria o tamanho? Então, ok? Já seria 19. Ok? A conclusão que nós chegamos com a amostragem, quanto maior for o desvio, maior é a quantidade da amostra. A mesma coisa nós podemos, por exemplo, no ANOVA. Vamos saber qual que é o tamanho aqui no ANOVA, o ANOVA. Coloca que nós temos aí 5 grupos, ok? 2,5 de diferença, 0,95 Power Values, e vamos supor que nós temos um desvio de 2. Nesse caso, a amostra teria que ser pelo menos um tamanho de 25. Ok, turma? Então agora vamos abrir o arquivo peso verniz. Então este é o arquivo, nós temos aqui 2 grupos. Primeiro passo, será que estas informações pertencem a uma distribuição normal? Vamos aqui iniciar, estatística básica, gráfico sumarizado. E vamos pegar os dois. Ok. Clicando nesse comando aqui, nós temos as informações. É normal, o tipo 2, e o tipo 1 também é normal. Perfeito. Agora vamos para o segundo teste. Será que esses grupos possuem a mesma amostra? Vamos aqui iniciar, estatística básica, teste to variance. Ok?
vem aqui e marca em diferentes colunas. Primeiro o verniz tipo 1, depois o verniz tipo 2. H0, que as variâncias são iguais. Sempre tomar a decisão com base no Levin teste. Dá OK? Olhando aqui embaixo, nós sabemos agora que as variâncias são iguais. E, portanto, podemos executar o ANOVA. Então vamos lá. Iniciar ANOVA. O ANOVA OneStack. Pegaremos os dois. H0, que são iguais, e H1, que são diferentes. Vamos dar OK. Ou seja, o nível de significante 5%, podemos afirmar que os grupos são diferentes. Uma outra informação importante, pessoal, que é o seguinte: aqui nós temos apenas dois grupos. E se fossem vários grupos, nós não conseguiríamos aplicar o teste de variance. Então nós temos que estaquear essa matriz e criar uma coluna de fatores. Então vamos aqui em Data, Stack, Columns. Pegar os dois. Vamos estaquear em C4 e em C5 vai aparecer os fatores. Perfeito. E aqui está a resposta verniz. Então nós temos aqui verniz tipo 1 e verniz tipo 2, dois níveis, ok? Então vamos usar um teste de igualdade de variância para qualquer tamanho de grupos. Vamos aqui iniciar o ANOVA, teste de igualdade de variância. OK. Vamos pegar a resposta verniz e os fatores. Então nós temos aqui o teste 1. Conforme o Levin teste, nós temos aqui o quê? Que os dois grupos possuem a mesma variância. Então vamos fazer aqui um teste de amostragem. Aqui nós temos apenas 10. Será que com 10 elementos é suficiente para fazer um cálculo de amostragem? Um cálculo do ANOVA? Então vamos vir aqui, que já está calculado. A variância do primeiro são 0,3. A variância do segundo, 0,11, que vai dar 0,41. A raiz disso vai dar aproximadamente 0,64. Então vamos vir aqui em iniciar, Power and Sample Size, ONUE ANOVA. Nós temos dois níveis. Vamos trabalhar aí com 2 pontos percentuais e 0,95 de intervalo de confiança e 0,64 o nosso desvio aglutinado. Temos que com 4 elementos já seria suficiente para realizar o ANOVA nesse caso. Então, tem um caso prático de aplicação industrial, ok? Conforme visto em aula. Avançando, nós temos agora o segundo exemplo, que é o ANOVA. Vamos abrir o arquivo ANOVA 1. O que nós temos aqui? Nós temos setups, 4 setups. Vamos abrir esta. Aqui nós temos as informações. Primeiramente, faremos um gráfico de normalidade. Iniciar, estatística básica, gráfico sumarizado. Pegaremos todos, ok. Então nós temos aqui, é normal o primeiro, o setup 2 também é normal, o 3 também, e o setup 4 também é normal. Agora vamos destacar isso aqui para fazer o teste de igualdade de variância. Dados, stack, columns, pegaremos todo mundo, ok? Vamos pôr os dados em C6 e C7 são os fatores. Feito. Aqui estará o setup. Então vamos aqui em iniciar ANOVA, teste de igualdade de variâncias. A resposta é o setup e os fatores.
Esse é o teste 2. Sinal vermelho. Aparentemente, as variâncias dos grupos não é igual. Desta forma, pessoal, nós não podemos aplicar o ANOVA, ok? Mas supondo que estivesse igual, vamos aplicar o ANOVA apenas para testar. Vamos aqui, como já temos uma variável quantitativa e a outra é fator, vamos aqui usar o ANOWAY. Stat, ANOVA, o ANOWAY. O response, setup e fatores. Ok. Essa informação significa que os grupos são iguais. Contudo, pelo fato das variâncias não serem iguais, não serve para nada esse teste. E pasme, isso é um erro muito comum, porque o pessoal não conhece estas etapas. Podem perceber que o erro está alto, e também o R ajustado está muito baixo. Espera que ele seja acima de 70%. Então, o que devemos fazer? Aparentemente, o setup 3 que está influenciando, ele tem a variância mais desigual. Então, vamos remover o setup 3. Vamos aqui, dados, estaquear as colunas, setup 1, 2 e setup 4. Ok? Pode dar ok. Já atualizou os nossos dados. Vamos novamente testar a igualdade de variâncias. ANOVA, teste de igualdade da variância. Pode dar ok. Bom, agora os dados são iguais. Então vamos calcular o ANOVA agora corretamente. Iniciar ANOVA ou ANOWAY. Pode dar ok. Conclusão. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 são diferentes. Não são iguais. Contudo, ainda nós temos um R ajustado muito baixo. Ok? Avançando. Vamos abrir o arquivo ANOVA 2. Nesse arquivo, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos dois fatores, que são variáveis codificadas, e uma variável resposta. Ok? Então, vamos abrir este arquivo. Estes são os dados. Vamos aqui. Iniciar ANOVA two-way. Response, profundidade. Fator 1, parâmetros. Fator 2, turno. Ok. Podemos afirmar que o conjunto de parâmetros é diferente. Já o turno e a interação são iguais. Ok? O próximo e último exercício de ANOVA, nós temos uma variável resposta e 3 fatores. Isso aqui é a base de trabalhar com delineamento de experimentos. Quando nós temos esse cenário, usaremos o ANOVA balanceado. Então vamos abrir o arquivo ANOVA 5. Então vamos aqui, iniciar ANOVA balanceado. Tempo gasto e o modelo são as demais variáveis. Pode dar ok. Os funcionários são iguais. Agora o processo e o procedimento são diferentes. O erro ficou interessante porque depois tem um erro ajustado bem acima de 70%. Ok, turma? O outro teste que nós usaremos é um teste emparelhado, quando nós queremos comparar pessoas, máquinas. Nesse caso, o que nós temos? Operador 1 e operador 2. E eles desempenham estas atividades. Aqui está o tempo
que cada um desempenha. Queremos saber se eles são iguais. Então vamos abrir o arquivo OperPressão. Vamos agora iniciar estatística básica, teste de emparelhado. Primeiro, segundo, só isso. Pode dar OK. Podemos afirmar que os funcionários são diferentes, a um nível de significância de 5%. Bom, para encerrar, o último assunto visto na aula anterior foi regressão à média. Comentei com vocês que quem criou este método foi Francis Galton, que é primo de Charles Darwin, mais ou menos em 1850, ou um pouquinho depois. Ele criou para desenvolver o processo conhecido por eugenia, ou raças superiores, mas naquele caso em famílias de ervilhas. No Minitab nós temos esse conjunto de opções aqui para trabalhar com regressão, desde os modelos clássicos, não lineares, logísticos e regressões multivariada. Este exercício nós fizemos em sala de aula, é que ele pede o seguinte: qual é o valor previsto para x igual a 9? Então vamos digitar estas informações no Minitab. Vamos pôr aqui x e y. O x será de 1 até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nós temos 0,6, 0,9, 0,8, 1,2 e 1,5 e 1,7 e 2. Então vamos gerar a regressão. Iniciar, regressão, regressão. Response y e preditor x. Ok. Primeira informação: o R ajustado tem que ser superior a 70%. Então, aqui cumpriu. O nosso modelo não entra a constante, porque o valor P foi maior do que 5%. Portanto, a constante não é significativa de um ponto de vista estatístico. Tá ok? Ele pede para prever o valor 9. O que eu faço? Voltamos no comando, opções, e basta informar 9. Ok. Ok. E com 9 nós temos esta previsão. Só que eu posso prever x igual a 9? Não. Isso é uma das armadilhas, são uma das armadilhas da regressão. Nós não podemos prever além do que foi usado para estimar a equação. Neste caso, nós não usamos o valor 9, tá ok? Se tivesse 9, por exemplo, poderia ter um valor aí de 0,7 e de repente o coeficiente angular seria negativo. Então dessa forma nós não podemos prever além dos dados que foram usados para gerar a equação. Ok, pessoal? Aqui também no próprio Minitab podemos aqui iniciar regressão, regression e fit line plot. Response e x. Aqui nós podemos escolher o modelo linear, que teria isso aqui, modelo quadrático, aumentou um pouquinho o R ajustado, e por fim o modelo cúbico. Ok, pessoal? Regra: use sempre o modelo mais básico. Como o modelo linear já está bom, usaremos o modelo linear no processo real. Abra um arquivo, regressão. Vamos lá. Bom, aqui nós temos pulso 1, pulso 2, corrida, fumante, sexo, altura, peso,
pinta cabelo. Queremos construir uma equação para estimar o comportamento da resposta pulso 2. Então vamos lá. Iniciar regressão, regressão. Pulso 2 é a resposta e as demais variáveis são os preditores. Ok. O R ajustado está bom, maior do que 70. Contudo, nós percebemos que essa equação final não está legal, pois tem um monte de valores P superiores a 5%. Ok? Significa que não está legal a estimação da função pulso 2 com esses preditores. Faremos agora uma correlação. Iniciar estatística básica, correlation de todas essas variáveis. Ok. H0 não há correlação. H1 há correlação. É uma forte correlação do pulso com o pulso 2, pulso 1 com o pulso 2. É uma correlação moderada negativa, corrida com o pulso 2. Não existe correlação com o fumante, pulso 1 e pulso 2 e corrida. Há uma correlação fraca entre sexo e pulso 1 e sexo e pulso 2. Há uma correlação negativa fraca entre altura e pulso 1, altura e corrida. E há uma correlação negativa fraca entre o peso e a corrida. Ok? Há uma forte correlação negativa entre altura e sexo. E há uma forte correlação negativa de peso e sexo. E uma correlação positiva de peso com altura. E pinta cabelo tem uma alta correlação com sexo, positiva, e uma correlação alta com altura e peso. Bom, para não ficar removendo um por vez, o Minitab oferece a seguinte opção: iniciar regressão best subsets. Ok? Pulso 2 e as demais variáveis são os nossos preditores. Ok. Qual é o critério? Olhar aqui para o maior R ajustado. Então, nesse caso aqui, 71.2 é o maior R ajustado. Portanto, para estimar a equação pulso 2, usaremos pulso 1, usaremos o pulso 1, também corrida e sexo. Ok? Dessa forma, nós temos um bom R ajustado e todos os coeficientes são significativos. E essa seria a equação para estimar o pulso 2. Ok, pessoal? Um bom estudo para todo mundo, para todos aí. As próximas aulas serão sobre controle estatístico do processo. Okay? Revisem o material e repliquem os exercícios em casa e também na sala. Um abraço.